Estamos recebendo aqui no estúdio o ex-secretário da Saúde de Sorocaba, Dr. Vinícius Rodrigues. Doutor, antes de dar até o boa noite e as boas-vindas ao senhor, já quero passar aqui, afinal de contas tem muita gente já mandando recado para o senhor pela nossa transmissão no YouTube. Aproveitando, deixa seu like na transmissão do Jornal da Band no YouTube. Tá por aqui o Elias Porfírio, a Érica Reis, o Magno Levindo. Boa noite, meu amigo Dr. Vinícius, grande médico e amigo. Ele tá... Eu tinha visto uma outra postagem dele aqui em Araçariguama, acompanhando o Jornal da Band. Por aqui também o Paulo Boto, a Ana Oliveira, o Zilo Cláudio, a Ellen Zenádio, o Jorge Andrade, a Silvana Prestes, a Carolina Colombieski Alves, a Janice Chagas, a Thalma Marques, o Gustavo Carrano, Janice já falei. Muita gente entrando, passando por aqui. O Portes Ferreira, a Cidinha tá por aqui também. A Rosana Lima, à medida que eu já vou falando, outras pessoas vão entrando. Muito obrigado pela audiência de vocês pelo YouTube. Lá, inscreva-se no canal da Band, o 102 Play, e também deixe o seu like. Doutor, boa noite ao senhor. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal da Band. Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Luan. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade sempre de bater mais um papo, falar mais um pouco, e agradeço também a todos que já estão participando, mandando seu boa noite, sua saudação. E também cumprimento todos que estão participando. Doutor, não vou colocá-lo em nenhuma saia justa quanto à saúde, mas vou fazer um questionamento. O senhor não pode mais falar em nome da Prefeitura de Sorocaba, não é o secretário, mas foi. Durante os primeiros meses, mais do que isso, primeiros anos do governo do prefeito Rodrigo Manga, o secretário da Saúde assumiu a prefeitura no momento de pandemia, no auge da pandemia, tudo acontecendo, o senhor esteve ali na linha de frente como secretário da Saúde. Então a pergunta não é para o secretário, mas para o médico, como o senhor tem visto esse momento já chamado de pós-pandemia? Olha, a gente tem poucas complicações, poucas internações, mas os casos de Covid estão bastante atualmente, né? Se nós olharmos os dados, todo mundo percebe aí que nas duas últimas semanas aí nós tivemos um aumento dos casos, mas tem tudo aquilo. Cada vez o vírus está mais fraco. Sorocaba hoje, notificação, 488 casos no boletim de hoje. Comparado a 20 dias atrás, é um aumento bem expressivo. Mas a gente pode ver poucas internações, poucos óbitos, poucas complicações. Então, o vírus está cada vez mais fraco, nossa população está extremamente vacinada e aí isso repercute dessa forma. Então, muitos casos e poucos casos graves, poucos óbitos, graças a Deus. Doutor, ainda no quesito da questão envolvendo a saúde, muita gente nos pergunta isso, vou perguntar ao senhor por ser médico e por ter vivido o dia a dia das cidades. Já fiz essa pergunta ao senhor quando o senhor aqui esteve, ainda na oportunidade como secretário da Saúde. A Covid é uma doença que veio para ficar, no sentido de entrar no calendário de vacinação do mundo, mas pontualmente falando do Brasil, para entrar no calendário de vacinação do brasileiro. Veio para ficar tanto a Covid quanto essa questão da vacina. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da H1N1, lá em 2009, que ficou até hoje. A gente tem casos de H1N1, a gente tem óbitos por H1N1, então a gente ainda tem a questão da H1N1, e desta mesma forma a Covid vai ficar. E isso já mostra, né? Muito caso, pouco óbito, pouca complicação, pouco impacto como sociedade, que a doença está virando endêmica. Até por isso o governo federal já fez o fim da emergência de saúde pública nacional. Agora, doutor, aproveitando a sua participação aqui e ainda no mesmo assunto, eu percebo que até mesmo aqui na Band FM, os ouvintes entram em contato conosco, fazem questionamentos, e um dos questionamentos que eu mais tenho percebido nos últimos dias, nas últimas semanas, a questão da vacinação. Se confunde muito a vacina da gripe com a vacina da Covid. Quando que eu posso tomar? Posso tomar as duas ao mesmo tempo? Tem que esperar, dar um tempo entre uma e outra? Enfim, o que o senhor tem para esclarecer sobre essa questão? Não pode tomar as duas ao mesmo tempo. O intervalo mínimo é de 14 dias. Então, se você tomar a vacina do Covid, você precisa esperar pelo menos 14 dias para tomar a vacina da gripe. A orientação do Ministério da Saúde também é que, se você tiver que tomar as duas, você prioriza do Covid. Então você toma a vacina do Covid, 14 dias depois você toma a vacina da gripe. Lembrando também que para tomar uma vacina ou a outra, é recomendável que você esteja no mínimo há 30 dias sem nenhum sintoma gripal. Que é um problema, porque parece que desde dezembro está todo mundo gripado. Então, hoje em dia é difícil você estar 30 dias sem nenhum sintoma gripal, mas a recomendação é essa. E sobre a vacina ainda com relação à gripe, ela é aberta a qualquer faixa etária? São etapas, né? Na primeira etapa ela é aberta a profissionais de saúde e idosos.
No momento seguinte, ela abrange profissionais de educação, profissionais de segurança pública e, por fim, ela abrange a população em geral. Por quê? Porque o governo municipal ele recebe vacina da gripe suficiente para vacinar 90% da população-alvo. Como o comparecimento não é de 90%, o que sobra ele abre para todo o restante da população. Doutor, vou abrir um parênteses aqui, porque nós fizemos na semana passada, Douglas Vale fez um questionamento ao Estado, porque nós recebemos várias manifestações de... Faça o favor aqui, Douglas. Nós recebemos a nota nesse momento que o Jornal da Band transcorrendo. Quem nos assiste, obrigado, Douglas Vale trouxe para nós a nota. Nós fizemos questionamentos ao Estado a respeito de escolas, portanto, estaduais na semana passada. Esse questionamento chegou hoje. Entre os questionamentos, a escola Antônio Padilha tinha casos confirmados da Covid-19, Monteiro Lobato, Joaquim Isidoro Marins, Júlio Prestes de Albuquerque e Ezequiel Machado. Vou ler na íntegra a nota enviada agora há pouco, o Jornal da Band já acontecendo, a seguinte resposta. A Secretaria de Educação do Estado informa que nas escolas citadas há casos confirmados de Covid-19. A Vigilância Epidemiológica Municipal foi notificada e orientou as escolas sobre as medidas a serem tomadas. A Escola Estadual Joaquim Isidoro está com atividades presenciais suspensas até terça-feira, dia 17. E as demais escolas seguem com as aulas presenciais, cumprindo todos os protocolos de segurança definidos pela Comissão Médica de Educação de São Paulo. Em todas as escolas da rede estadual, se houver caso de estudante ou professor suspeito, 2 ou mais sintomas ou confirmados para a Covid-19, esse deve permanecer em isolamento por 7 dias. Os alunos afastados seguem com aulas remotas via o Centro de Mídias de São Paulo. Se os sintomas persistirem, deve-se permanecer em isolamento até o 10º dia. As aulas presenciais seguem todos os protocolos de segurança, como higienização, ventilação dos ambientes, uso obrigatório da máscara, do transporte escolar, afastamento dos casos e também o monitoramento. Então tá aí, aproveitamos até o gancho, está conversando com o ex-secretário da Saúde de Sorocaba, Dr. Vinícius Rodrigues, e nós recebemos essa resposta do Estado agora, com o Jornal em Andamento, e nós falamos assim, né? O Jornal da Band sempre presente onde os fatos são notícia, levando a informação a você. Então, pontualmente, a informação, a vigilância, a Escola Joaquim Isidoro está com atividades presenciais suspensas até, portanto, amanhã, dia 17 de maio. Doutor, aproveitar a presença do senhor aqui em Sorocaba, aqui no estúdio também, o senhor já colocou abertamente que é um pré-candidato a deputado. E o senhor também é alguém que tem trabalhado muito próximo do ex-ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, que tem visitado muitas cidades, muitas regiões e vai estar em Sorocaba na próxima segunda-feira, dia 23. Temos até uma agenda com ele no Jornal da Band, aqui no Jornal da Band, às 18 horas, dentro do Jornal da Band, da próxima segunda-feira. Como tem acontecido essa articulação? Se fala de pré-candidatura daqui, porque pela questão da eleição precisa seguir esse cronograma de falar pré-candidato, não é capaz até de receber algum tipo de punição. Mas o senhor tem trabalhado... Multa. O senhor tem trabalhado... 5 a 15 mil. O senhor tem trabalhado forte nesta questão do ex-ministro Tarcísio. Uma coisa que está chamando muito a nossa atenção do ex-ministro Tarcísio, comparado a outros candidatos, pré-candidatos, até na atual eleição, e pela nossa experiência de eleições anteriores, é a importância e o trabalho que ele tem dado no plano de governo dele. Desde o começo ele fala para todo mundo, olha, o plano de governo que eu vou protocolar lá em agosto na Justiça Eleitoral vai ser um plano de governo factível e vai ser o melhor plano de governo para o estado de São Paulo. Então a gente vê que muitas vezes os candidatos não se importam com o plano de governo, escrevem qualquer coisa, escrevem qualquer promessa, mas o Tarcísio está muito preocupado com isso, em escrever um plano de governo que seja factível e muito bom para o estado de São Paulo. Isso está chamando nossa atenção, porque ele se preocupa com reuniões técnicas, ele se preocupa com envolvimento, não em fazer a velha politicagem que ninguém mais aguenta, mas ele quer, de fato, colocar São Paulo em ordem. Agora, doutor, o senhor tem acompanhado as visitas que o Tarcísio tem feito em todo o estado, ele começa a rodar o estado e existe uma pecha em cima do Tarcísio pelo fato dele não ser paulista, não ter um conhecimento sobre o estado de São Paulo, os adversários falam muito sobre isso. O senhor é um homem muito ligado ao Tarcísio, conhece muito o ex-ministro Tarcísio. Tem acompanhado esses encontros, os encontros em diversas regiões do estado de São Paulo? Até em virtude da minha pré-candidatura, eu fico só na região metropolitana de Sorocaba.
Eu não saio muito pouco da nossa região metropolitana. Inclusive o Tarcísio vai estar aqui na próxima Bastidores semana. de política, um respeito aos candidatos dessas outras regiões também, ou não é isso? Não, o trabalhar a sua pré-candidatura na região. Um respeito ao meu eleitor, porque, obviamente, Deus quiser, eu espero ser eleito este ano, e a minha expectativa é que mais de 95% dos meus votos estejam na região metropolitana de Sorocaba. Então é aqui que eu tenho que estar. Nesse momento eu estou aqui na Band, vou sair daqui, vou lá para Sarapuí, onde a gente está fazendo um encontro com grupos de apoiadores lá. Amanhã eu vou também circular em Pilar do Sul. Então eu tenho que rodar na nossa região metropolitana, conversando com os eleitores daqui. Sobre a questão do ministro Tarcísio, esse fato dele não ter, nascido no estado de São Paulo, eu posso falar por ele, até porque eu já conversei com ele sobre isso. Ele não se importa nem um pouco com esse fato. Ele fala, olha, ele nasceu no Rio de Janeiro, com 2 anos de idade ele se mudou, ele já morou num monte de estados, ele já foi no Brasil inteiro, ele morou inclusive em São Paulo, ele estudou em São Paulo. Então, ele é um fruto do produto nacional, ele é um brasileiro. Ele não tem a mínima preocupação com essa questão paulista. E o fato do governador Rodrigo Garcia ficar insistindo nesse fato de ele ter nascido em São Paulo e o Tarcísio não, mostra apenas que ele não tem nenhuma outra qualidade para apresentar. Ele vem de um governo ruim, um governo ditatorial do calça apertada e um governo que ninguém aprovou. Então ele tem que ficar batendo nessa baboseira dele ter nascido em São Paulo e o Tarcísio não. Porque se ele tivesse alguma qualidade para apresentar, alguma qualidade para debater, ele estaria em outro tópico. Doutor, o senhor acredita, eu vou fazer um questionamento, o senhor segura para responder esse, que eu farei um outro na sequência, fazendo um favor. O senhor acredita que não tem como sair dessa briga do bem e do mal, do azul contra o vermelho, do branco contra o vermelho, do amarelo? Essa briga polarizada não vai ter... Espera-se ou fala-se em terceira via isso tudo, mas não vamos sair da polarização que temos hoje, já temos há alguns anos essa polarização. Peço que o senhor responda na sequência, mas o próximo questionamento vai na linha do que o Paulinho falou. O senhor convive muito com esse núcleo duro chamado do Tarcísio. Negociações por Estado, como elas estão, o que deve acontecer, para o que caminha uma negociação de parcerias de vices em Sorocaba, no Estado? Por que eu pergunto isso? Um dos nomes cotados é da primeira-dama, ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cirlange Frati Maganhato, que é a primeira-dama do município e que deixou o Fundo de Solidariedade justamente porque pode ter o nome dela sendo colocado como vice. Bom, eu não acredito em terceira via, em Dória, em Simone Tebet. Aliás, só um parênteses. Amanhã vai ocorrer, está marcada uma reunião do PSDB amanhã, e essa é uma reunião onde pode ser decidido a retirada de João Dória da corrida presidencial. Isso pode acontecer e o PSDB pode não lançar um candidato próprio. Eu falo para todo mundo que o Dória fez uma coisa boa nos últimos 4 anos. Ele acabou com o PSDB. A gente tem que agradecer o Dória porque ele acabou com o PSDB nos últimos 4 anos. E olha a situação do PSDB. Amanhã eles vão decidir se eles vão perder a eleição com o Dória ou com a Simone Tebet. Isso virou o PSDB, o partido que veio de várias eleições como um partido competitivo, um partido que ia para o segundo turno e afins, um partido que fez o presidente da República por 8 anos nos anos 90. Há 30 anos atrás... E que no governo do Estado nem se fale o poder e a autonomia deles. Está no governo do Estado há 3 décadas, encerrando o seu ciclo, eles sabem disso, eles sabem que está acabando. Hoje você pode ligar e conversar com qualquer comissionado do governo do Estado, eles já estão procurando emprego para janeiro, porque eles sabem que acabou a festa. Que agora vai vir um Tarcísio. Então, não há outro caminho fora da polarização. Eu sou um amante de ciências políticas. Realmente, o que a gente vive hoje no Brasil é uma ruptura que não vem apenas do Bolsonaro, uma ruptura que vem de antes, que já temos aí 9 anos de ruptura completados agora em abril. Este processo de ruptura ainda vai durar uma década. Às vezes as pessoas falam, eu queria que ganhasse tal candidato para ficar mais tranquilo. Não vai, a gente vai ter uma década ainda de ruptura. Isso vai resultar num país que nós vamos viver por décadas. E é nossa função construir esse país que nós vamos viver. Que país que a gente quer? A gente quer um país que a esquerda defende. É só ver o que o Lula está falando. Acabar com o teto de gastos, pró-aborto. Hoje ele soltou outra pérola. Nem lembro o que ele soltou. Hoje ele soltou mais uma baboseira. Então, ou esse país do Lula, das baboseiras que ele fala, ou um país do Bolsonaro, do que o Bolsonaro fala, de defesa da soberania nacional e principalmente de defesa das liberdades individuais e econômicas. Sobre o futuro, vice-negociações, o próprio nome da Cirlange, que o senhor tem acompanhado, as reuniões que tem participado, aí falando mais de bastidores realmente de uma composição para o Estado. Eu acredito que a Cirlange tem muita chance.
O que eu percebo nessa história toda? Eles filiaram algumas mulheres, são 5 mulheres, que são do estado inteiro. E falaram, olha, a decisão vai ser ali, final de junho, começo de julho. A mulher, a única aí com mandato, é a deputada federal Rosana Vale, que é de Santos, que é interessante nessa composição, se for necessário fazer um antagonismo ao Márcio França, que essa é a Porque força Márcio dela. França é do litoral, prefeito de São Vicente por vários momentos, ou seja, é importante marcar essa presença no litoral. Eles até têm essa ligação entre eles, né? A Rosana foi eleita em 2018 com o apoio do então governador Márcio França. Mas a Cirlange vem com uma candidata muito forte. E eu percebo que a Cirlange tem uma qualidade que as outras pré-candidatas a vice-governadora não têm, que é o Manga. E todo o conhecimento de política que o Manga tem, conhecimento de campanha que o Manga tem, de trabalho, de proximidade à população. Você pode ter certeza que na próxima segunda-feira o Manga vai dar um show. O Tarcísio vai embora de Sorocaba e falou, nossa, eu preciso desse pessoal junto de mim mesmo, não dá para eu fazer minha campanha sem ter esse pessoal junto. E dentro disso a gente acredita que sim, que é possível, que é viável, o nome dela está entre, digamos, as finalistas, e continuamos trabalhando para fazer o possível para a Cirlange ser a nossa próxima vice-governadora. Agora, enquanto parcerias nessa reta de eleição, principalmente em nível estadual, você acredita que o Republicanos, o PL, vão caminhar juntos? Quais outros partidos que podem chegar e fazer a composição partidária para se tentar chegar nessa eleição do Tarcísio? O PTB já declarou apoio, tanto a nível nacional quanto a nível do estado de São Paulo. O PSC, a coisa parece muito bem encaminhada. O problema é que daí a gente vai ter que engolir um Datena, né? Mas a coisa parece muito bem encaminhada para com o Datena para o Senado, que com o apoio do Bolsonaro. O presidente teria na sexta-feira, num almoço que era para ser secreto, na casa de Paulo Scaff, já anunciado que Datena seria o candidato. Sim, mas Datena... Eu venho da base, né? Eu venho da militância bolsonarista. Então, para a gente da militância bolsonarista, o Datena não é o candidato que nós temos a maior simpatia do mundo. Todo mundo sabe disso. O Datena tem uma história de ligação com o PT, de filiação no PT, de falar que votou no Lula. Ele mesmo falou que não votou em 2018 no Bolsonaro, que ele votou no Lula, que desde o Lula ele não votou em mais ninguém, que nem quis votar em mais ninguém depois do Lula. Então, o Datena tem um receio, que a gente tem um cenário dentre os pré-candidatos a senadores, hoje postos em São Paulo, que nenhum nos dá tranquilidade. Não tem um candidato hoje, um pré-candidato, né, ao Senado por São Paulo, que agrade a militância bolsonarista. Agora, fala-se muito também, né, especulações, que você citou agora o nome do Paulo Scaff, que ele pode sim, pintar aí como vice do Tarcísio. Do Tarcísio. O Paulo Scaff é articulado, ficou em terceiro na última campanha, é inegável que ele tem uma força. Um trânsito entre os empresários. Muito interessante. Então, tanto para vir para o Senado, quanto vir para vice do Tarcísio, é um nome interessante. O que é falado com mais força dentro do Republicanos e dentro do PL é que a expectativa é que o vice do Tarcísio seja uma mulher. Se mudar disso, sai da configuração desenhada. Mas política é aquela história, né? Até fechar a urna, tudo é possível. Doutor Vinícius Rodrigues, 18h53, já extrapolamos o nosso horário, mas porque falar de política é importante, falar desse bastidor da política é importante. Eu gosto, hein? Falar de política regional é importante, isso faz parte do DNA do Grupo Bandeirantes, não tem como, o Jornal da Band tem feito isso, vai fazer isso. Conversamos com pré-candidatos na semana passada ao governo, estamos conversando com o senhor aqui hoje, já temos uma agenda com o Tarcísio na próxima segunda-feira, ou seja, o jornalismo da Band tem conversado com as peças desse tabuleiro gigante de xadrez que é a política estadual, que é a política local. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Jornal da Band. Eu que agradeço, Lucas, agradeço Paulinho, Luan, todo mundo. Agradeço o espaço, estou sempre à disposição da Band, seja para falar de política, para falar de saúde. Eu brinco com todo mundo que são minhas duas profissões, são minhas duas paixões profissionais, né? Se quiser falar de política ou quiser falar de saúde, com certeza eu estou dentro.